Como é que o IVVB11 pode duplicar o teu patrimônio? Será que o IVVB11 pode te deixar rico? Essas são algumas perguntas que eu quero te ajudar a responder nesse vídeo. Só que elas não são as únicas perguntas. Eu sei que tem várias dúvidas de quem já investe nesse ativo ou está pensando em investir que são muito pertinentes nesse momento atual. Dúvidas do tipo, será que com essa queda em 2025 faz sentido investir nesse ETF? Ou será que nesse contexto de mercado menos favorável a estratégia tem que ser outra? Enfim, presta muita atenção em tudo que eu vou te falar, porque aqui eu vou compartilhar o que nós do Clube do Valor fazemos aqui na gestão de mais de 4 bilhões de patrimônio e também explicar o porquê disso. Se você achar interessante, já deixa o dedo no like e vamos começar pelo básico, para alinhar todo mundo aqui. IVVB11 é um ETF, tá? O ETF é um fundo de investimentos chamado fundo de índice, porque por trás da carteira de um ETF há um índice sendo replicado. No caso do IVVB11, esse índice se chama S&P 500 e ele contém as 500 maiores ações da Bolsa norte-americana. Portanto, você compra um ativo aqui na Bolsa Brasileira e recebe uma variação equivalente à do S&P 500 em real. Ou seja, até pode parecer uma coisa concentrada, né? Um ativo só, mas é uma forma de investir bastante diversificada em que você passa a se expor à economia norte-americana e também ao dólar. Até por conta disso, nesse ano que a gente está vendo, é o IVVB11 caindo cerca de 6,5%. Mesmo com o S&P 500 subindo cerca de 2% no ano. Por quê? Porque o dólar está caindo mais ou menos 7%. É a beleza de ter um ETF aqui, embora o S&P 500 esteja ali meio que no 0 a 0, tem muita empresa que está dentro desse índice que está caindo 40%, 30%, 20%. E aí tu já vê o benefício da diversificação. Mas enfim, o fato é que até ali meados de abril, o S&P 500 tinha caído bastante, cerca de 15%, e de lá para cá ele voltou a subir, subiu quase 20%. O principal motivo é o tarifaço do Trump, que mexeu bastante com as expectativas e com a cotação de várias ações. Além disso, também teve o déficit comercial, que atinge diretamente algumas empresas lá nos Estados Unidos e que tem o potencial de estagnar a economia por lá. E isso mexeu com a cotação do S&P 500 e mexeu também com o IVVB11. Muitas pessoas perguntaram, poxa, será que não é hora de sair? Será que não é hora de vazar? Porque foi uma queda rápida de cerca de 12%, a maior queda desde 2022 e similar à queda no auge da pandemia. Lembrando aqui que na pandemia a Bolsa de Valores norte-americana despencou, caiu pra caramba, só que o dólar subiu muito frente ao real, por isso que o IVVB11 não caiu tanto assim. Bom, dito isso, esse era o cenário até pouco tempo atrás, era por isso que o IVVB11 chegou a cair bastante. Agora, o fato é que toda queda tem os seus motivos. Esse motivo pode ser político, pode ser por conta de uma decisão do atual presidente do país, ele pode ter a ver com as guerras que infelizmente volta e meia eclodem lá do outro lado do mundo, como o caso da guerra no Oriente Médio, que acaba afetando o preço de várias commodities e mexe na economia global, ou ainda com uma grande pandemia global que surge do nada, como foi no caso do Covid. E tem sido exatamente assim lá nas últimas décadas, tanto é que saiu esse gráfico da Ritholtz Wealth Management, mostrando que tem sempre um motivo para vender ações norte-americanas. O ponto é que, independentemente do motivo, quedas, quando você investe num ativo de renda variável, elas costumam acontecer com bastante frequência. Olha só os dados que o Felipe aqui, meu sócio, pegou, tá? Na média, as ações caem bruscamente, né, com quedas de 5% ou mais, de 2 a 3 vezes por ano. Na média, ações caem bruscamente, com quedas de 10% ou mais, uma vez por ano, ou no máximo uma vez a cada 2 anos. E na média, ações caem bruscamente 20% ou mais a cada 4 ou 5 anos, sendo que volta e meia vem uma crise gigante e derruba em 40%, 50%. E o detalhe, tá? Enquanto essas quedas não acontecem, tem meio que um taxímetro invisível rodando, esse taxímetro que só aumenta de valor. Sabe lá quando tu tá viajando, tu pega um táxi e aí dele o taxímetro lá te levando do aeroporto pro hotel, subindo, 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 subindo. Bom, na média, investimentos em ações por longuíssimo prazo são assim. Quer dizer, no longo prazo é uma alta, é aquela ideia, né? Que por trás do motivo para vender, olhando ali a floresta e não a árvore, há um crescimento. Só que, do nada, esse taxímetro pode despencar. Por isso, muitos se perguntam, né? Poxa, será que o IVVB11 bateu no fundo do poço dessa crise recente? Ou seja, será que é hora de eu voltar a comprar?
comprar? Ou melhor, será que é melhor e mais prudente eu esperar mais uma queda de 10% ou de 20% ou até de 30% para comprar? Bom, é claro que eu aqui não tenho uma bola de cristal para te falar, olha, espera cair mais 10%, vai cair mais 10%. Mas existem duas coisas que a gente pode analisar para conseguir tomar uma melhor decisão. A primeira dessas coisas é aprender com as crises do passado. Como Warren Buffett diz, no mercado financeiro o espelho retrovisor é muito mais claro que o para-brisa. E a segunda coisa, que é ainda melhor, é você ter uma forma de sistematizar as suas decisões, de tornar elas 100% racionais, de forma a que você se veja sempre obrigado a estar comprando nas quedas e a estar vendendo nas altas. Isso pode parecer aquelas propagandas enganosas, né, daqueles moleques de Instagram que falam, ó, eu tenho um método aqui que vai te deixar muito rico. Mas não, tá? Isso aqui não é sobre riqueza rápida, isso aqui não é sobre riqueza fácil, isso aqui é sobre você tomar decisões com base em dados. E é o que a gente faz aqui no clube, e eu vou te mostrar um exemplo aqui em cima do IVVB11. Bom, esse aqui é o gráfico do IVVB11 entre abril de 24 e abril de 25. Você vê uma subida firme até o final de 2024 e uma queda bem sintomática a partir ali da posse do Trump. Só que se você tá olhando para esse gráfico, que aliás, vamos botar de novo, você tá olhando para a linha em roxo, não é? Olha para ele de novo, só que observando as barras em vermelho agora. Com base nas barras em vermelho, o que você tem a me dizer? Eu vou esperar aqui 5 segundinhos. Vou pedir para você deixar aqui nos comentários o que você tem a me dizer. Bom, vamos lá. O que eu vejo aqui é o seguinte. Antes de abril de 24, quando a S&P 500 estava subindo e as barras estavam em verde, tinha gente comprando IVVB11. Na primeira queda, o que aconteceu? Vendas. E aí aquela barra fica vermelha. E a mesma coisa continuou acontecendo nos próximos meses. Toda queda resultava em uma saída maior do que uma entrada na bolsa. Com isso, a gente consegue concluir que, na média, grosso modo, o investidor tende a estar comprando na alta quando ele fica cheio de confiança, quando ele está convicto de que aquela é uma boa compra, e vende na baixa quando ele está sofrendo emocionalmente ao ver o seu patrimônio estar diminuindo junto com uma série de notícias que são publicadas todos os dias corroborando para a queda daquele ativo. E eu te pergunto, óbvio, né? Será que o investidor com esse comportamento, na média, vai ver o seu patrimônio ser duplicado? Bom, vamos simular, né? Quem voltou a comprar em maio, depois da queda de abril de 2024 e vendeu na próxima queda porque não aguentou ver o patrimônio cair um pouquinho, o que fez? Bom, perdeu esses 15% de valorização no período, tendo um lucro aí de cerca de 13% que teria transformado cada 100 mil reais em 113 mil reais, beleza? Mas esse cara que representa a média do mercado foi lá e viu que no mês seguinte o IVVB11 voltou a subir. As notícias eram boas, o real estava se desvalorizando frente ao dólar e foi lá e comprou mais. Mas dessa vez ele não aguentou a pressão quando vieram más notícias e vendeu em janeiro de 2025. Aí ele vendeu com cerca de 6% de alta, achando que estava no lucro ainda. 6% de alta em cima de um patrimônio de 113 mil fizeram esse cara chegar a um patrimônio total de 119.780 reais. Mas aí você volta para o gráfico e percebe que quando a coisa se estabilizou, houve uma pressão maior compradora, na expectativa de propostas mais protecionistas do Trump, muita gente tirando dinheiro da bolsa brasileira e botando na norte-americana, né, com o dólar subindo. E nisso o investidor comprou em fevereiro, ali junto com a média do mercado, e voltou a vender em abril, dessa vez tendo um prejuízo de cerca de 10%. Logo, esse cara que tinha já acumulado 119.780 viu esse valor se transformar em 107.802. Tá? Agora alguns pontos a considerar. Tá? O primeiro, isso aqui é bem uma conta de padeiro, tô falando aqui grosso modo para te explicar um conceito. E a segunda é que a coisa poderia ter sido muito pior. Nesse exemplo que eu tô te dando, o cara ainda teve lucro, mas ali em 2022, por exemplo, o cenário seria muito pior. E aqui também, essa conta de padeiro, eu não tô considerando que você teria aí que pagar imposto de renda sobre os lucros, ali a alíquota de 15%. Bom, mas voltando aqui à nossa simulação entre abril de 24 e abril de 2025, o cara que só comprou e esperou, ele teria tido uma alta de cerca de 30%, transformando 100 mil em 130 mil reais, em vez de 107 mil reais. Aí você pode pensar, beleza, Ramiro, ser profeta do passado é muito fácil, né? Olhando para o passado dá para saber exatamente o que aconteceu. Só que a verdade é que você pode procedimentar uma forma de fazer o contrário do que a maioria faz. De quando a maioria está vendendo, você está comprando um pouquinho, e de quando a maioria está comprando, você está vendendo um pouquinho. A gente chamou esse método aqui no Clube do Valor de sistema de alocação estratégica. E esse método aqui faz com que a gente, sem precisar prever o futuro, se aproveite de momentos de turbulência. Como aconteceu no pré-2020, na crise do Covid, quando a nossa estratégia orientava a gente a vender bolsa no final de 2019, quando a bolsa não parava de subir. Depois veio uma queda muito grande da bolsa, aqui no caso a bolsa brasileira, e a gente vendeu um monte de renda
renda fixa para comprar bastante bolsa, aproveitando preços bem menores e protegendo a carteira dos nossos clientes. Tudo por ter um método claro que nos permitiu ir na contramão do mercado. E é fazendo exatamente isso que, com o passar do tempo, não da noite para o dia, não com uma varinha mágica, você vai conseguir dobrar o teu patrimônio e possivelmente muito mais do que dobrar o teu patrimônio. Eu já vou te provar isso na prática, tá? Vou te mostrar aqui algumas simulações para te comprovar isso. Até porque eu sei que tem muita gente que olha para o IVVB11 caindo seus 8, 9, 10%, enquanto renda fixa está caindo muito mais, enquanto tem gente falando que, olha, uma criptomoeda vai fazer cada R$1.000 virar milhões e milhões. E aí já quer mudar de estratégia. Tem muita gente que acha que se a carteira não está indo bem, você tem que mudar de estratégia. Tipo, mudar de técnico de futebol depois ele perder 2 jogos seguidos. Então, vamos olhar aqui para uma simulação, tá? Vamos simular uma carteira 100% de renda variável, que acaba sendo algo para poucos, porque isso aqui exige uma alta tolerância ao risco, mas de forma ilustrativa, vamos mostrar essa carteira aqui, que não é só IVVB11, tá? É 1/3 IVVB11, 1/3 fundos imobiliários, 1/3 ações brasileiras. Nos últimos 10 anos, ela rendeu mais ou menos 15% ao ano, tirando imposto de renda, tirando inflação, sobra ali cerca de 8% ao ano de ganho real, que em 10 anos teria mais do que dobrado o teu patrimônio já em termos reais, já descontado a inflação. Teria transformado cada R$100.000 em R$250.000. Ah, então isso significa que daqui a 10 anos o patrimônio vai dobrar de novo? Olha, não necessariamente. E eu estou mostrando aqui exemplos de alocação, tá? Não investindo só em uma classe de ativos, porque eu não acredito que investir só em um ativo, só em uma classe de ativos seja uma boa estratégia. Aí você pode perguntar, por que, Amir? Se eu investisse só em IVVB11 nos últimos 5 anos, eu também teria dobrado o patrimônio? É verdade, teria. Porém, você teria passado, por exemplo, mais de 10 anos no 0 a 0, como foi ali no final dos anos 90 até cerca de 2011. Ó. Em 12 anos, caiu 20%. Se você tivesse diversificado, isso não aconteceria. Estou te mostrando aqui os dois lados da moeda, o lado bom e o lado ruim, para te reforçar a importância do IVVB11 ser uma parte e não toda a tua carteira. Mas nesse momento você deve estar se perguntando, tá, Amir, e a tal estratégia para eu saber quando comprar, para eu comprar na baixa, para vender na alta? Bom, é isso que eu vou te mostrar agora, na sequência. Mas caso você queira ter uma análise aprofundada da tua situação, entender se no teu momento, no teu cenário, vale a pena comprar ou vender IVVB11, isso com um olhar externo de um especialista olhando para tua carteira e para tua realidade, eu queria saber que você pode ter uma conversa totalmente gratuita com um especialista aqui no Clube do Valor, se você aproveitar uma das vagas que eu estou abrindo agora para um diagnóstico de investimentos 360 graus gratuito, que é uma reunião individual onde o especialista vai te ajudar a ver se tem espaço para você melhorar a sua alocação, melhorar os seus investimentos. Como encontro é gratuito, você não tem nada a perder com ele, basta para agendar, pegar o celular, apontar para o QR Code na tela e preencher alguns dados ali. A gente vai priorizar atender quem tem mais de R$100.000 para investir e ao final da reunião, se fizer sentido para ti, você vai poder se tornar nosso cliente e passar a investir sem conflito de interesse, uma taxa fixa e transparente, além de sair com um diagnóstico completo da tua carteira oferecido de forma gratuita. Beleza? Agora, antes de mostrar como saber a hora de comprar e a hora de vender, eu quero trazer aqui como você saber se vale a pena para você investir no IVVB11 olhando para 3 pontos. O primeiro ponto é o ajuste de risco e retorno da sua carteira. Isso é sobre entender se você já ajustou o risco da tua carteira antes de tentar dobrar ela a todo custo. Como você está vendo aqui, em diversos momentos a bolsa despencou mais de 50%. Em 2022 ela chegou a cair quase 25% e nesse ano, como eu mostrei, está caindo cerca de 6,5%. Ou seja, apesar do excelente desempenho no longo prazo, que tem a capacidade de duplicar teu patrimônio várias vezes, lembre-se que no curto coisas como a década de 2000 podem acontecer com o IVVB11, embora no longo prazo a tendência seja só uma para cima, né? Como foi aqui desde 1994, período em que o IVVB11 já subiu 7.900%. O IVVB11 não, a bolsa norte-americana em reais, porque o IVVB11 surgiu aqui por 2014. Mas enfim, dá no mesmo, né? Como é que você ajusta a relação de risco e retorno? Bom, aqui nessa tabela, você vê uma carteira só com ações norte-americanas, um retorno líquido de quase 15% ao ano e nos últimos 10 anos, mas uma maior queda de cerca de 30%. Agora, você vai ver uma carteira meio a meio, metade ações brasileiras, metade ações norte-americanas, com uma maior queda bem menor, de cerca de 19% ao ano, e um retorno nesses 10 anos um pouco menor também. Aí, dependendo do seu perfil de risco, as tabelas só exemplificam que conforme você diversifica em mais de uma classe de ativos, o seu risco cai. Ainda assim, nenhum cliente do Clube do Valor investe apenas em ações norte-americanas ou metade de ações norte-americanas e metade de ações brasileiras. Os mais arrojados tendem a ter essa carteira aqui, que conta também com fundos imobiliários, sendo que a maioria dos clientes tem uma carteira que conta também com ativos de renda
renda fixa, pós, pré-fixada e por aí vai. Bom, esse é o primeiro ponto para analisar. O segundo ponto é se você prefere investir de forma ativa ou passiva. Por que isso, Ramiro? Porque o IVVB11 é uma forma de você investir de forma passiva, ou seja, você não está selecionando ativamente quais ações comprar e está assim replicando o índice. Você poderia optar por investir de forma ativa, escolhendo quais ações comprar. Agora, isso aumenta o teu risco de ter uma performance pior que a média do mercado, em especial se você não tem estratégia, e em especial se você costumar comprar o que está na alta e o que está na baixa. Se você fizer isso, o que vai acontecer é o que esse gráfico aqui do JP Morgan mostra. Você vai ter a pior performance possível, que é o que o investidor médio tem quando ele tenta investir por conta própria. Aí a terceira pergunta que você deve se fazer é: essa minha carteira aqui é para o longo prazo? E se a resposta for não, você não tem que investir em VVB11. Ah, mas ele pode duplicar meu retorno. Esquece. Se você não está pelo jogo de longo prazo, é muito arriscado investir em renda variável. Ações norte-americanas, ações brasileiras, fundos imobiliários e por aí vai. Nos últimos 20 e tantos anos, quase 30, R$1.000 ali em VVB11 teria se transformado em cerca de R$80 mil, mas com risco. E risco, inclusive, de em períodos de 10 anos, você está perdendo dinheiro, nominalmente, tá? Enquanto poupança sobe, enquanto inflação sobe, enquanto tudo mais sobe. Isso aqui é só pro jogo do longo prazo. Beleza, Ramiro, respondi as 3 perguntas. Eu quero diminuir o risco da minha carteira, diversificar bem ela, eu quero investir de forma passiva, eu tô pelo jogo de longo prazo, devo comprar VVB11. Agora, como saber qual a hora de comprar e a hora de vender? Parece que tem uma mudança que você tem que fazer na tua carteira, que eu vou te contar nos próximos minutos. Mas falando em mudança na carteira, a gente vai transmitir daqui a alguns dias uma aula online em que eu te mostro quais são as 3 mudanças que você pode fazer na sua carteira se quiser dobrar o potencial de retorno dela. A gente vai transmitir na próxima terça às 19 horas e você pode se inscrever apertando aqui no primeiro link na descrição ou neste link aqui, beleza? Não perde essa aula, vai ser bem especial e você vai receber muito valor, né? Dito isso, para investir em IVVB11, que mudança você tem que fazer? Primeiro de tudo, montar uma alocação de ativos estratégica com base no teu perfil de investidor e nos teus objetivos de retorno. Você tem várias carteiras que você pode montar com diferentes composições, isso vai depender do teu perfil. Se tu não sabe qual é o teu perfil de investidor, aperta aqui no terceiro link na descrição que vai ter um formulário nosso totalmente 0800 gratuito, que você preenche alguns dados, a gente mostra qual a gente acredita ser o teu perfil e qual carteira eu teria no teu lugar com o teu perfil. Aí quando você descobre isso, o que você precisa fazer é adequar a tua carteira para que o IVVB11 caiba nessa fatia aqui de ações norte-americanas. Ou seja, se você tem R$1 milhão e a sua alocação-alvo é 10% de ações norte-americanas, tem que ter R$100 mil em IVVB11. Aí você vai lá e monta essa carteira, né? Com o passar do tempo, você pode subir, pode cair, outras classes de ativos podem subir, pode cair e a tua carteira pode ficar ali com outro peso. Olha só o exemplo aí da tela. Se IVVB11 subir bastante, o que você faz? Você no próximo rebalanceamento dá uma pequena vendida nele. Vende com lucro sim para comprar outras classes de ativos que estão na baixa. Ao mesmo tempo, se por acaso essa fatia diminuir, o que você faz no rebalanceamento é vender ativos da classe de ativos que subir, nesse caso aqui ações brasileiras, né, nesse caso ilustrativo, para comprar mais ações norte-americanas e voltar ali para os 10%. E exatamente assim, repetindo isso com disciplina para o longo prazo, que você vai saber exatamente quando comprar e quando vender IVVB11. E você vai conseguir sempre comprar na baixa e vender na alta. Repetindo o processo, você vai ver o seu patrimônio crescer muito no longo prazo, mas sem atalho, sem promessa de riqueza fácil. E no método que é muito chato de investimento, mas o que é mais chato é não ter bom resultado, não ter boa performance. Dito isso, me conta aí, você tem IVVB11 na tua carteira, sim ou não? E isso está perdido e quer tirar todas as tuas dúvidas sobre dolarizar ou não parte do teu patrimônio, quer pegar uma segunda opinião sobre a tua carteira, aperta aqui para a gente agendar um diagnóstico 360 graus da tua carteira. Além disso, deixar outras sugestões de vídeos aqui ao redor desse. Um grande abraço e até mais.